Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café do Reino, todas as manhãs de terça a sexta, às 8h27. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é 3 dicas para uma boa pregação. Essa é a nossa primeira parte, mas nós teremos ainda uma segunda parte falando mais 3 dicas para compartilhar com você. E eu tenho certeza que vai ser um Café do Reino muito abençoado. Então, nesse momento, já quero deixar para você um dever de casa. Se você puder, nós estamos iniciando agora, então se você puder, já compartilhe, clique aqui nesse botãozinho, que é um aviãozinho aqui no canto inferior, você vai clicar, eu já estou fazendo isso inclusive, você vai compartilhando para o máximo número de pessoas que você puder, para que nós possamos iniciar a nossa live fazendo esse trabalho evangelístico, né, de divulgação. Hoje, como eu já disse para você, trataremos a respeito de como desenvolvermos uma boa pregação. Parte 1, nós vamos dar 3 dicas aqui para você de uma boa pregação, isso tudo inspirado no feedback que nós vemos dos nossos queridos líderes, membros, pessoas, né, que participam, que nos acompanham e que estão ali no grupo do Reino Academy, e lá eles deram feedback e nós percebemos que uma das principais necessidades é a respeito de desenvolver uma boa pregação. Então não é à toa que nós já estamos hoje aqui colocando isso em prática, compartilhando com você, porque nós queremos que de fato o seu ministério, a sua igreja local seja abençoada através do seu desenvolvimento como um líder cristão. Se você que está aqui não sabe, né, quem nós somos, do Reino Academy é um centro de capacitação de líderes cristãos. Então, nós queremos desenvolver você não somente no sentido de gerar células, de uma igreja que frutifica, que multiplica, de aprendermos sobre discipulado, que nós ainda vamos falar bastante sobre isso, mas também para que você possa desenvolver todas as habilidades que Deus te deu e que você possa ser capacitado para desenvolver a obra de Deus, para colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido, tá certo? Bom, eu já enviei aqui para várias pessoas, eu espero que você também já tenha feito isso. É só clicar nesse botãozinho aqui e enviar. E como você sabe, a gente não demora muito para começar, para ir direto ao ponto. Então vamos lá, o nosso tema de hoje é um tema muito importante. Nós tivemos o feedback dos nossos queridos alunos, pessoas que nos seguem, e diversas necessidades foram expostas. Nós anotamos todas elas, não se preocupe. Se você não faz parte desse grupo, é só clicar na bio do nosso Instagram, você vai ver um grupo de WhatsApp, clique lá que você vai ser direcionado para esse grupo de WhatsApp, tá certo? Bom dia, sejam bem-vindos, Pai seja convosco, Flor de Quiabo, Valdo Oliveira, Arthur, Leandro, Edna Dias, Luciane C. Almeida, Renata Botelho, gente, todos sejam bem-vindos. Como o nosso encontro ele é bem breve, né? Vamos aproveitar esse encontro para nós aprendermos um pouquinho. Como eu disse para você, nós estamos aqui como centro de capacitação para a tua liderança, em todos os sentidos. No sentido de você ser um bom orador, um bom pregador, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que vai desenvolver o seu ministério em todas as áreas, em todos os sentidos, e que vai ser um instrumento dentro da sua igreja local. Por isso, com base nas perguntas que nós fizemos lá no nosso grupo de WhatsApp, eu já convido você a participar, clicando no link da nossa bio e participando, nós selecionamos esse tema para hoje, porque percebemos que muitas pessoas, muitos líderes cristãos, eu imagino que eu e você estejamos encaixados nisso, temos a necessidade de aprender a desenvolver melhor a nossa pregação. Eu sei que muitos aqui já pregam, outras pessoas ainda não pregam, e de repente você pensa assim, mas então essa live não é para mim? Não, ela é para você, porque você está aqui para se desenvolver, porque você vai compartilhar a mensagem na célula, isso serve para você também, porque você um dia será chamado pelos seus pastores para compartilhar a mensagem diante de pessoas na igreja, no púlpito, no culto evangelístico, né, em algum local, e você precisa de ferramentas para que você possa se comunicar melhor, amém? Então hoje nós vamos compartilhar com você 3 dicas. Nossa live será breve, nós compartilharemos com você 3 dicas para que você tenha uma boa pregação. E aí, como eu disse para você, tanto na célula, né, que é um compartilhamento de mensagem, quanto em cultos evangelísticos, quanto externos ou internos na sua igreja, mas esteja preparado. Não espere alguém lhe convidar e falar assim, olha, fulana, você pode pregar, para que você possa, né, já se desesperar, tremer na base e falar, agora eu vou me preparar. Não, seja uma pessoa que se antecipa, que se prepara com antecedência, tá certo? Então, eu quero compartilhar isso com você. Primeiro, eu quero dizer para você que se a sua igreja em célula, você tem uma possibilidade maravilhosa de desenvolver uma boa oratória, uma boa pregação dentro da própria célula. Eu digo isso, eu quero iniciar falando a respeito disso, por quê? Porque eu conheço muitas pessoas que elas pensam assim, eu gostaria tanto de pregar num púlpito, e às vezes elas esquecem que elas já estão no campo de batalha e no treinamento dentro das suas células. Então é certo que na célula é diferente, a atmosfera, na verdade, de um culto.
A forma de pregar é diferente, porque na célula é um compartilhamento e no culto é uma pregação, né? Só você que fala. Dificilmente você vai ouvir alguém dar um retorno para você. Já na célula você faz perguntas e as pessoas retornam. Então é diferente. A quantidade de pessoas geralmente é menor numa célula do que num culto, tá certo? Mas a estrutura é a mesma. Então eu quero começar dizendo para você, contando uma história, na verdade um testemunho. Que quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus, a primeira vez que eu fiz isso foi dentro de uma célula. Eu não era líder de célula, estava recém-convertida, e a minha líder de célula falou assim: olha, Tássia, traga uma mensagem, era sábado a nossa célula, esse sábado para nossa célula. E eu fiquei nervosa, imagine, né? Assim como muitas pessoas ficam. Fiquei muito nervosa. E aí eu fui, nesse dia eu lembro que eu fiz um jejum, me consagrei, estudei. Eu não lembro nem o que eu preguei, para ele falar a verdade. Mas eu lembro que esse dia marcou muito a minha vida, porque foi a primeira vez que eu compartilhei em público a palavra de Deus. E para mim foi algo assim que incendiou meu coração. E desde então, né, o Senhor tem nos usado nesse sentido, e eu fico muito feliz por isso, porque Deus, nós precisamos entender a não desprezar os pequenos inícios da nossa vida. Dificilmente você vai começar pregando para, né, multidões, mas você pode começar pregando para sua família, você pode começar pregando para sua célula, e aí o que vai acontecer? Deus vai lhe elevando de nível, porque você está sendo preparado, capacitado para viver algo sobrenatural. Então a minha primeira experiência foi dentro de uma célula, e posteriormente, né, dentro da igreja local, aí o pastor foi convidando para trazer a mensagem, eu assim, muito nervosa, dentro da rede de jovens, era líder de jovens, mas o Senhor foi capacitando. Então ainda tenho muita coisa para aprender, mas eu sei que todos os dias o Senhor tem nos ensinado algo, e é isso que a gente está compartilhando com você aqui, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você: fique tranquilo, não deixe com que o medo entre no seu coração e não diga não. Porque se alguém lhe convidar, entenda que é o próprio Deus que está te tirando de uma posição de comodismo que às vezes nós estamos e está nos levando para uma posição onde a gente não vai estar confortável. Mas Deus está nos apontando o nosso propósito e Deus está querendo usar a nossa vida. Então, o que eu poderia aconselhar para você é: não diga não. Já acontece a história também na igreja, na nossa igreja local, que uma certa vez, depois de um tempo que eu já estava pregando, o pastor da nossa igreja na época, às vezes ele avisava as coisas em cima da hora. E teve um dia que ele, em cima da hora, ligou, eu acho, não lembro, mas ele avisou assim: tá, se eu quero que você pregue hoje. Faltava, sei lá, uns 15 minutos pro culto. E eu falei assim: não, pastor, não tem como, eu não vou, não posso, eu não estudei, eu não me preparei, né? E disse não. E logo que eu desliguei o telefone, o Espírito Santo falou no meu coração, assim, de uma forma muito forte. Falou assim: nunca mais diga não. Nunca mais diga não para as minhas coisas. Nunca mais diga não para os meus chamados, para os meus convites, para o meu propósito. E aquilo ficou no meu coração. Na mesma hora eu liguei de volta e falei: não, pastor, eu posso pregar assim. E aí eu lembro que eu estudei a mensagem, já quase em cima, mas não deixei de fazer aquilo que eu entendo que Deus queria que eu fizesse. Então, a primeira coisa que eu digo para você é: não diga não. Não diga não, porque se você disser não para as oportunidades que Deus colocar diante de você, infelizmente você nunca vai se desenvolver. Se você for aquela pessoa que espera estar pronta: ah não, pastora, quando eu estiver pronta, aí eu vou fazer. Não espere esse momento, porque a capacidade que Deus vai te dar, ela é na medida que você se entrega, que você diz sim para as oportunidades de Deus. Senão isso nunca vai acontecer, você nunca vai sair do lugar. Amém? Tá certo? Então vamos lá, gente, para nossa primeira dica, para nós termos uma boa pregação, para nós termos, sabe, entregar a mensagem de Deus com qualidade, com excelência, da forma que Deus quer que você faça. Claro, sabendo que nós temos as nossas limitações, eu tenho as minhas, você tem as suas, tranquilo, né? Não vá para lá achando que você é um pregador, uma pregadora dos Gideões. Não, você está começando, eu estou começando, então a gente vai, né, mantendo a nossa identidade, sabendo que nós temos as nossas limitações, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero dar de dica para você é: conheça a Bíblia. Aí, olha só, qual o detalhe? Eu vou anotar aqui para ficar mais claro, tá? Primeira dica: conheça a Bíblia. Eu vou deixar anotadinho aqui: conheça a Bíblia. Por que eu dou essa dica para você? Porque às vezes nós vamos pregar algo que a gente não conhece e o nível de dificuldade vai ser muito maior. Então vamos parar para pensar. Vamos imaginar que hoje eu tivesse que palestrar, não pregar, eu tivesse que palestrar sobre, sei lá, os danos na camada de ozônio. Eu não tenho conhecimento para falar sobre os danos na camada de ozônio. É certo que eu vou me enrolar, é certo que eu vou ter dificuldade, é certo que eu vou ficar mais nervosa com isso, você está entendendo? Quando eu falo em público algo que eu não conheço,
vai ser mais difícil para mim, com certeza. Então, a primeira dica que eu quero dar para você é valorize o seu TSD, que é o seu tempo a sós com Deus. Não seja aquela pessoa que só lê a Bíblia para pregar, que só lê a Bíblia no dia da célula, que só lê a Bíblia no dia do culto. Não seja essa pessoa. Porque se você for, você está sendo negligente com o seu ministério, infelizmente. E aí as oportunidades não vão vir, porque Deus ele vai entregar na medida que você também se entrega. Amém? Então seja aquela pessoa, não estou dizendo para você, pastor, então acabou. O primeiro tópico aqui eu já descobri que eu não posso pregar. Não é isso, preste atenção. Eu não estou dizendo para você que você tem que conhecer a Bíblia de capa a capa, que você tem que saber memorizar todos os versículos. Não estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo que você tem que procurar ter intimidade diária com a palavra. E que pelo menos no assunto que você vai tratar, você tem que procurar ter um pouco mais de profundidade. Então, se hoje você vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, estude um pouco mais sobre isso. Você não precisa saber a Bíblia inteira. Você vai saber cada dia um pouco por vez. Mas não seja aquela pessoa que estuda só no dia que vai pregar, porque isso é insuficiente. Amém? E Deus conhece a nossa negligência e conhece o nosso coração. Então, seja aquela pessoa... Aí aqui a Valda colocou assim, pera lá. É como o jardim, todo dia tem que ser regado, assim a pregação. É exato. Tá certo. Existem pessoas que elas se preparam para o dia da pregação. Não. Tenha um estilo de vida. Tenha um estilo de vida no qual você esteja capacitado para pregar diariamente. Hoje ninguém me chamou. Não, mas às vezes é uma oportunidade na fila do banco. Às vezes é uma oportunidade na oração do meio-dia da sua igreja. E você vai ser um instrumento de Deus. Não tenha medo de errar. Mas comece tendo disciplina para você conhecer a Bíblia. E pelo menos do assunto que você vai falar, procure estudar um pouco mais. Exemplo, é sobre a mulher do fluxo de sangue, então comece a pesquisar um pouco mais. Qual era o contexto da época? Seja curioso para isso, não seja aquela pessoa negligente. Qual era o contexto da época? Quando isso aconteceu? Quais eram os impedimentos que essa mulher tinha naquele momento? Entenda o cenário. Não somente aquilo que você ouve alguém pregar, mas estude, aprofunde, para que você possa ter substância para poder compartilhar, para que você possa ter conteúdo para poder compartilhar para as pessoas, tá certo? Então a primeira orientação que eu dou para você para ter uma boa pregação é: conheça o tema no qual você vai falar, conheça a Bíblia, não deixe para ler só no dia da pregação, mas seja uma pessoa que todos os dias você está ruminando, está aprendendo algo. Você está aqui e isso demonstra que você tem um coração que quer aprender, amém? Se você tem um coração que quer aprender, então todos os dias você vai procurar. Gente, todos os dias, sem exceção, todo sábado, domingo, não importa. Todos os dias eu sempre quero aprender alguma coisa. Todos os dias eu assisto uma pregação, ou eu estou lendo um livro, ou eu estou assistindo um curso. Todos os dias eu estou sempre procurando um documentário, algo. Eu sempre quero aprender algo. E algo não é qualquer coisa, mas é algo que esteja alinhado com o meu propósito de vida. Eu não vou perder tempo. O nosso tempo é pequeno. Amém? Você está conseguindo compreender? Então seja essa pessoa que se capacita, que busca todos os dias aprender. Para que quando você for pregar, já está tão natural dentro de você que aquilo vai transbordar. Agora, queridos irmãos, se não estiver natural dentro de você, você vai ficar muito nervoso, nervosa. Você vai ficar muito perdido na hora de pregar. Primeira coisa é essa, tá bom? Aí a Valda colocou aqui, olha. A Tânia falou bom dia, né? Na Santa Paz do Senhor, bom dia, Tânia. A Valda disse, verdade, não fuja do tema na hora da pregação. É exatamente isso. Então você tem que ter um tema, a gente já vai falar sobre isso, inclusive, tá? Segunda dica, a Valda já descobriu a segunda dica. A primeira dica foi: conheça a Bíblia, ou seja uma pessoa que se aprofunda naquilo que você vai falar. Primeira dica. Segunda dica que eu quero dar para você é: tenha um tema claro. Se você... E aí, gente, isso aqui não é uma crítica, mas eu quero que você entenda. Eu conheço muitos pregadores que eles acham que a liberdade que se dá ao Espírito, porque de fato nós precisamos dar liberdade ao Espírito para que ele ministre ao coração da igreja, mas a pessoa ela acha que isso é totalmente contrário à organização. Preste atenção. Você pode... Os grandes homens de Deus que eu conheço, que eu já ouvi falar, principalmente nos Heróis da Fé, né, que a gente já compartilhou aqui, eram pessoas que dedicavam horas de leitura bíblica, horas de estudo, horas de preparação, horas de oração, horas de consagração. Então não eram pessoas que simplesmente abriu a Bíblia na hora assim e falava assim, deixa eu ver o que é que Deus vai falar com as pessoas. Não era. Eram pessoas que se preparavam. E eu quero que você entenda uma coisa. Definir um tema para sua mensagem, debaixo da direção do Espírito Santo, não é do seu coração, não é aquilo que você gosta de falar, não é aquilo que você gosta de expor, mas é daquilo que você sabe que o Espírito Santo quer comunicar à igreja.
E para isso, a primeira coisa, você precisa ter uma direção do Espírito Santo no seu coração. Então, sempre quando eu vou pregar, por exemplo, o que eu falo? Senhor, eu tenho muito medo, irmãos, de pregar aquilo que eu quero pregar. Eu tenho muito medo de pregar aquilo que eu quero pregar. Eu tenho muito medo de subir no altar e expor aquilo que eu quero falar, e não aquilo que o Espírito Santo quer ministrar à igreja. Então, sempre, principalmente nos dias que eu vou pregar na nossa igreja, são dias que para mim, eu até brinco, parece que eu só tô para aquilo. Porque é difícil me concentrar em outra coisa. A semana que eu sei que vou pregar, eu já tô ali, Senhor, o que eu vou falar? Senhor, o que o Senhor quer ministrar à igreja? Eu já fico praticamente semana toda, Senhor, me dá uma direção, me dá um texto bíblico, me dá a clareza, e Deus vai dando. Se você pedir, Deus vai dar para você uma clareza. E você, em cima dessa clareza, você vai ter um tema. Então, a segunda coisa aqui, eu vou anotar para você, defina um tema claro, tá? E quando eu digo defina aqui, eu não estou dizendo que você é que define esse tema, mas eu estou dizendo que você precisa, alinhado ao Espírito Santo, chegar num tema para ministrar a igreja. Por quê? Aí voltando. Porque eu conheço muitos pregadores que eles começam uma palavra que não tem início, nem meio, nem fim. E aí, se você que está pregando está perdido na pregação, quem dirá quem está ouvindo? Aí termina a pregação, você pergunta assim, fulano, o que foi pregado? Não sei, não entendi, porque a pessoa falou do Lázaro, falou da mulher do fluxo de sangue, falou do que ressuscitou, falou da multiplicação dos pães e peixes, falou de um monte de coisa, voltou, se desencontrou, e o que acontece? Fica uma mensagem não clara para as pessoas que estão ouvindo, e isso é complicado. Porque você precisa fazer a sua parte de organização, de se organizar, de se preparar, de estudar. E você vai confiar que o Espírito Santo vai fazer a parte dele, de entregar uma mensagem personalizada no coração de cada pessoa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Muitas vezes vai ficar gravado assim, Leide Santos, vai ficar aqui no Instagram e depois a gente vai colocar no YouTube, tá? Mas todas as nossas lives Café do Reino ficam aqui no nosso feed do Instagram. Estão todas gravadas, é só entrar lá. Preste atenção. Muitas vezes, isso já aconteceu também comigo, da gente compartilhar uma mensagem, muitas vezes aconteceu, e de eu terminar a pregação e eu falar assim, meu Deus, não gostei, não fui bem, não deu certo, não deveria ter falado aquilo, então deveria ter falado aquilo, e às vezes nesses momentos que eu achei que foi a pior pregação que eu já tive, foram os momentos que eu tive mais retornos positivos. Pessoas chegaram para mim e falaram assim, pastora, a senhora falou exatamente aquilo que eu estava precisando. Ou então, fulana, sabe? Então, você percebe que é algo que é muito maior do que você. Que não é algo que está na minha capacidade de compreensão. Às vezes, os piores dias de pregação de alguém podem ser exatamente as palavras que Deus queria colocar no coração de uma pessoa que estava ali e que precisava ouvir aquela palavra. Não vamos longe, esse domingo na nossa igreja foi uma pregação sobre salvação. O pastor falou a respeito de Zaqueu. Uma pregação simples, direta, objetiva, rápida, sobre salvação. E na igreja tinha algumas pessoas já salvas, né? Talvez essa pessoa tenha falado assim, não entendi essa pregação, não é pra mim, porque eu já sou salvo. Porque eu não preciso me reconciliar, porque eu já estou bem na minha caminhada com Deus. Mas tiveram pessoas ali que não eram salvas e que através daquela pregação foram alcançadas. Reconciliaram, entregaram a sua vida para Jesus. Então entenda, queridos, que não é sobre nós, é sobre aquilo que Deus quer falar. Então tenha muita clareza quando você definir o tema daquilo que Deus quer usar você. Não se pressione e não ache que você não pode ouvir ou discernir a voz de Deus, porque você pode. Você pode discernir a voz de Deus. Você vai perguntar, você sabe que você vai pregar terça-feira que vem, por exemplo? Começa, Senhor, fala comigo. Começa a se consagrar, porque o jejum, ele desintoxica a nossa alma. Ele desintoxica as coisas que estão entulhadas, que às vezes nos impedem de ter sensibilidade espiritual. Comece a jejuar, comece a orar, comece a interceder por esse momento. Eu duvido que o Espírito Santo não vai te dar um tema. Eu duvido que Deus não vai colocar uma palavra clara dentro do teu coração. É impossível, irmãos, porque Deus quer falar. E Deus quer usar os seus instrumentos. E você é um instrumento de Deus. Amém? Aí a Tânia coloca bem aqui. Aí o Tiane falou, é verdade. A Tânia diz assim, é verdade. Tem umas pregações que ninguém entende nada, enfeita demais e acaba se perdendo, tá? Aí, engraçado, vocês estão já descobrindo os próximos temas, né? Porque o primeiro ponto da nossa primeira dica aqui foi, conheça a Bíblia. Ou seja, conheça o tema que você vai ministrar. Segunda dica é tenha um tema claro para que você possa compartilhar. E a terceira dica, a Valda aqui, aliás, a Tânia Santana já descobriu também. A terceira dica tem a ver com o que a Tânia falou, que é o quê? Use uma linguagem acessível. Vou colocar aqui por escrito, tá? Terceira dica, use uma linguagem
acessível. Gente, lembrando que essa live aqui é a primeira parte. Nós vamos compartilhar ainda mais 3 dicas. Amanhã é o Pastor Neto que vai estar com vocês, que eu vou estar fazendo uma ultrassom, exame de sangue, ultrassom. Amanhã, em nome de Jesus, a gente vai descobrir o sexo do bebê, se é menino, se é menina. E aí eu vou estar no médico, ele vai estar me acompanhando, mas ele vai estar no carro fazendo a live com vocês. E na quarta-feira, amanhã ele vai trazer também sobre pregação, tá? Mas na quarta-feira eu vou concluir essa live aqui falando da segunda parte. Mais 3 dicas para nós termos uma boa pregação, tá certo? Então vamos lá. A terceira dica é... Peraí, antes de eu mencionar essa dica, deixa eu só ler aqui. Valdo Oliveira disse assim: muito bom essas colocações. Já ouvi pregações tremendas onde eu coloquei em prática até hoje, principalmente na minha família. É verdade. E a Tânia mencionou que às vezes tem pregações que a pessoa enfeita demais, né? E não consegue transmitir a mensagem. E aí eu vou para nossa terceira dica aqui. Terceira dica para a gente encerrar a nossa live. Deixa eu ver quantos minutos nós temos. 20 minutos. Estamos dentro do horário. Preste atenção. Se concentre. Terceira dica para nós encerrarmos. Use uma linguagem acessível. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando você for pregar, identifique o público que você vai falar. Por quê? Porque a depender de para onde você vai, por exemplo, tem igrejas que eles são igrejas, né? Geralmente, aquelas mais antigas, né? Eu até prefiro não dar nome de igreja para não ser antiético, até porque não é negativo e nem a qualidade. Preste atenção. Tem igrejas que a atmosfera do ambiente é uma atmosfera assim de mais profundidade, de estudo bíblico, de teologia. E aí, de repente, se você for aquela pessoa que é um pouco mais... que gosta assim de esmiuçar a palavra, que gosta, sabe, de algo mais relacionado ao estudo bíblico, você vai pregar muito bem para esse tipo de público. Mas entenda que não diz respeito somente a você, mas a pessoa que vai receber a mensagem. Então, quando você pregar, você precisa estar atento quem está recebendo essa mensagem. Às vezes você está pregando, por exemplo, para pessoas, para um público que tem uma linguagem simples, e você está falando difícil, só para parecer que você é inteligente ou que eu sou inteligente. Não faça isso, porque a intenção aqui não é glória própria. A intenção aqui é que a mensagem seja comunicada. Vocês concordam? Essa não é a intenção? Então, gente, tenha uma linguagem acessível. Não adianta você ou eu queremos falar bonito, querer florear, querer colocar, né, muitas filosofias, muitas teses. Se a mensagem não for comunicada, eu sempre digo, se a mensagem não for prática, ela se perde no coração das pessoas. Então eu prefiro falar de uma forma simples e prática. E detalhe, você não precisa demorar muito para falar de uma forma simples e prática. Você não precisa, para a mensagem entrar no coração tem que ser 1 hora de pregação. Porque se não for, não, gente, Deus fala em 5 minutos, Deus fala em 15 minutos, Deus fala em 20 minutos, Deus fala em 30 minutos. Deus fala da forma que Ele quiser falar. É certo que em momentos a gente vai acabar demorando um pouco mais na mensagem, vai, tudo bem, tranquilo. Mas entenda que não é o muito falar que vai gerar transformação no coração das pessoas. Cada pregador tem a sua característica, identifique qual é a sua característica. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou mais direta para falar. Então, por exemplo, em pregações eu duro em torno de 30 minutos, no máximo estourando 40 minutos pregando, mas entre 20 a 30, no máximo 40. O pastor Neto, ele já é mais demorado, mas é o estilo dele. Não estou dizendo que um é certo e que o outro é errado. A gente precisa entender, né? Ele às vezes vai pregar 50 minutos, 1 hora. Então, ele já demora mais, porque ele vai dando exemplos, ele vai, né, ele já tem as analogias dele lá, então ele vai usando isso. E eu já sou um pouco mais direta, cada um tem o seu estilo. Eu não estou aqui para diminuir e nem para exaltar o estilo de ninguém, mas entenda para quem você está falando. Amém? Para quem você está falando. As pessoas estão ali, elas vão entender a sua linguagem. Se elas vão entender uma linguagem mais popular, use uma linguagem mais popular. Se elas vão entender uma linguagem mais rebuscada, use uma linguagem mais rebuscada. Agora, uma coisa que eu sempre faço nas pregações, eu uso muito exemplo prático. Por quê? Porque é mais fácil a pessoa entender a mensagem. Entenda uma coisa, muitas pessoas não entendem o que está na Bíblia. Isso é fato. Você, às vezes, para você é tão fácil compreender, mas às vezes não é para outra pessoa. Então, sempre quando eu vou pregar, eu gosto de, depois que eu leio o texto, eu gosto de explicar aquilo que eu li. Então, olha, gente, eu quero que você entenda o contexto da época. Nessa época era assim, assim, assim. Nesse dia aconteceu isso, isso e isso. Eu refaço. Porque eu entendo que algumas pessoas não compreenderam o que elas leram. E a minha intenção não é que a minha pregação seja bonita. A minha intenção é que as pessoas entendam e saiam de lá com uma palavra de Deus no coração delas. Você consegue entender isso? Amém? E aí o Josival colocou aqui, né? Deve também elaborar princípio, meio e fim. Correto, Josival. Uma pregação, ela deve ter princípio, meio e fim. Agora, claro, tem estilos diferentes de pregações, tá? A gente pode até mencionar aqui numa outra live quantos estilos tem de pregações, quais são os tipos de pregações. Mas tem a textual, tem vários tipos de pregações que eu não vou lembrar de cabeça. Porém,
o que acontece? É muito importante nós termos um início, meio e fim. Por quê? Porque a pessoa que está ouvindo, ela vai compreender melhor. É que nem uma redação. Você começa, como é que eu começo? Vamos só encerrar essa live só recapitulando as 3 dicas, tá? Se não ficou claro. Conheça a Bíblia. Segunda, tenha uma mensagem clara, um tema claro, perdão. E terceiro, use uma linguagem acessível. Não tente falar difícil, não tente falar bonito, mas tente falar de forma que as pessoas entendam. Agora eu vou falar pra você como que geralmente eu faço nas pregações quando eu vou ministrar. Geralmente quando eu vou ministrar, como que eu faço a estrutura de início, meio e fim? No início, o que eu faço geralmente? Eu leio o texto bíblico, né? A maioria começa lendo o texto bíblico. Então, no meu estilo, tá? Meu estilo de pregação, mas pode servir pra que você possa ter uma noção. Pra gente encerrar a live. No meu estilo de pregação, o que eu faço? Eu sempre começo lendo o texto e logo em seguida, a minha introdução, pastor Josival, que você colocou aqui, né? Que tem que ter início, meio e fim, é verdade. A introdução, geralmente minha, é o comentário do texto que eu li. Então, nesse momento aqui, eu vou comentar. Olha, gente, vocês entenderam que nós lemos? Olha, esse texto falou disso, 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 disso. Essa geralmente é a minha introdução. E ela é breve. Ela é de 5 minutos, no máximo, estourando. Depois eu vou para a reflexão da mensagem. Então, eu, particularmente, gosto de dividir em pontos a mensagem, para ter um desenvolvimento. Então, geralmente eu vou assim, agora eu quero refletir com você alguns pontos a respeito dessa mensagem. Ponto 1, aí vou lá e falo ponto, como eu tô fazendo aqui com você agora. Ponto 1, aí falo lá. Ponto 2, falo lá. Ponto 3. E nesses pontos, irmão, o que eu faço nesses pontos? O que eu faço? Eu procuro também compartilhar de uma forma prática. Então, não vou só falar assim, ponto 1, aconteceu isso, isso, isso. Não, eu trago para a vida da pessoa. Você já pensou? Né? Você, o exemplo, né? Aqui que me vem na cabeça, a história mais conhecida da mulher do fluxo de sangue. Você já pensou os impedimentos que essa mulher teve? Você imagina quais são os impedimentos que você tem na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Então eu procuro trazer de uma forma prática, para que aquela pessoa entenda que aquilo que aconteceu não foi só na história da mulher do fluxo de sangue que está há mais de 2000 anos atrás, mas que os impedimentos continuam acontecendo hoje. Amém? Para que ela entenda que ela também faz parte dessa história, para que ela perceba que as lutas que um dia já passaram, elas também continuam acontecendo hoje. Amém? Você está entendendo? É muito importante isso. E aí eu vou no final para a conclusão. Geralmente a conclusão é uma chamada para ação. O que é a chamada para ação? É quando você faz a pessoa sair do ponto confortável onde ela está, de falar assim, eu ouvi uma mensagem, amém, vou para minha casa, estou tão abençoado. Não é essa a intenção. A intenção é que você saia de lá com um ponto de decisão na sua vida. Se você é alguém que está sem fé, e eu estou pregando sobre fé, você vai sair lá desafiado a usar a sua fé. Se você é alguém que está com o casamento destruído, eu estou falando sobre casamento e restauração, você vai sair de lá com o desafio de trazer Jesus para o seu casamento e de viver a restauração no seu casamento. Você está entendendo? A conclusão, no meu ponto de vista, geralmente ela vai ser prática. Geralmente ela vai ser algo que você vai trazer transformação para a vida dessa pessoa. Não é você, mas é o Espírito Santo através da sua vida que vai desafiar essa pessoa a sair de onde ela está e a entender que ela precisa se posicionar na sua vida. Que não é só receber uma mensagem, mas é praticar essa mensagem. Você entende? Então assim é que geralmente eu faço nas pregações quando eu vou ministrar. Eu sempre procuro no final trazer, nem seja um tempo de oração, para a gente exercitar a nossa fé, para um desafio, para que aquela pessoa se posicione diante de Deus, porque não adianta eu lançar uma semente, você vê isso em Jesus, não adianta você lançar uma semente se essas pessoas não forem desafiadas a viver aquilo que foi pregado. Então eu não estou ali para entreter, eu estou ali para que as pessoas sejam transformadas através da pregação do Evangelho, amém? Através da operação do Espírito Santo que vai agir dentro do coração dessa pessoa. E eu quero encerrar dizendo para você, confie e descanse no Espírito Santo. Que, como eu disse para você, às vezes nossos piores dias de pregação, que a gente acha assim, foi horrível, foi o dia que mais o Espírito Santo falou com alguém. Então entenda, não é sobre você, mas é sobre a obra de Deus na vida das pessoas e Ele vai usar a sua vida. Seja corajoso, seja forte, seja um instrumento de Deus, mesmo que você não se sinta preparado, mas busque ser usado nas mãos do Senhor, porque Deus vai usar a sua vida para tocar a vida de alguém. Quando Deus fizer isso, você vai sentir uma tamanha alegria de saber que Deus falou através de você, que você foi um instrumento de Deus para a vida de alguém. Amém? Glória a Deus. Então, gente, eu encerro aqui essa live, eu quero só agradecer. A Valda Oliveira disse, temos que levar uma boa interpretação da palavra para passar a outras pessoas que precisam ouvir, é verdade. A Flor de Quiabo, a Kelly disse, é necessário mesmo, senão a gente se perde na provação. É isso mesmo. Então, gente, é isso. Eu acredito que hoje a gente conseguiu aprender um pouquinho, né, a respeito de nós conseguirmos desenvolver uma boa pregação. Eu espero que tenha ajudado você. E na quarta
pera lá, hoje é terça, né? Terça-feira, hoje falando sobre esse ponto. Amanhã o pastor Neto que vai estar com vocês, tenho certeza que vai ser muito abençoado. Eu tenho a impressão que ele comentou comigo que ia ser a respeito também de pregação, então ele vai passar algumas dicas, né, de pregação. E na quarta-feira eu volto com a segunda parte dessa live aqui, falando mais 3 dicas para uma boa pregação, tá certo? A Leide Santos disse, excelente dicas, comecei a seguir vocês ontem. Poxa, Leide, eu fico muito feliz com a sua presença, viu? Deus abençoe. Obrigada por compartilhar conosco esses aprendizados, ainda estou no começo, estou como vice, acho que de uma célula, imagino, né? Mas tenho sede de levar o evangelho adiante. Então, o coração é o principal. Quando você tem um coração disponível, Leide, Deus ele vai usar e ele vai operar. Basta que a gente se disponibilize. Disponibilidade é melhor do que talento, tá? Você não sente ainda com alguém capacitado, você tem um coração disponível, então isso é melhor, vai ser mais útil nas mãos de Deus do que você ser alguém talentosa que não tem disponibilidade. Se você tem disponibilidade e você se sente incapacitado, você está no lugar certo, porque você vai aprender, você vai colocar em prática e você vai fluir nas mãos do Senhor, eu creio, tá? Muito obrigada por estar nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida. Aí a Tânia coloca aqui, fora aquele... Olha, eu quero encerrar, né? Vocês não estão deixando. Tem comentário, eu tô lendo. Fora aqueles pregadores que arrotam em cima do altar, pregando, jogando indiretas, né? Verdade. Tem pessoas que elas usam o púlpito para expor a vida de outras pessoas, elas usam o púlpito para jogar indiretas, e não é para isso. Você tá ali para pregar o evangelho. Agora, é claro, né? Você tá pregando o evangelho, vai falar com o coração de alguém. E às vezes essa pessoa pode até achar que é indireta para ela, né? Pode não ser, pode ser realmente o Espírito Santo usando você, mas tem pessoas que a gente sabe que, infelizmente, elas usam o altar mesmo para jogar indiretas sobre o povo. Então, gente, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Amanhã nós temos mais um Café do Reino às 8h27. Pastor Neto que vai estar com vocês. Vai ser uma bênção, tenho certeza. E que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, e que você peça para o Senhor Jesus ousadia. A gente sempre encerra com um desafio. Então peça para o Senhor ousadia. Senhor, cria oportunidades e situações para que eu possa propagar o teu evangelho. E eu não vou dizer não. Você pode se comprometer com o Senhor. Se alguém te convidar, se alguém lançar um convite sobre você para que você compartilhe o evangelho, se comprometa a não dizer não. Diga sim sempre, porque Deus ele vai usar a sua vida na medida em que você se entrega, na medida que você dá liberdade. Deus ele vai usar a sua vida, tá certo? A Tânia tá agradecendo aqui, tá amando seguir você, seu conteúdo é maravilhoso. Glória a Deus, Tânia, que Deus abençoe a sua vida, tá? Obrigada pelas palavras. Amém, gente. Que Deus abençoe, né? Uma ótima semana, início de semana, trabalho, né? E principalmente uma ótima vida com Deus, que a semana a gente possa assim, florescer muito mais, desenvolver muito mais e deixar essa chama de compartilhar a palavra queimar no nosso coração, e a gente busca essa capacitação porque Deus vai nos usar, tá certo? Amanhã vocês vão saber se vai ser menino ou menina. Amanhã a gente vai avisar, pode deixar. Se não for ao vivo na live, né, porque eu não sei se já vai ter saído o resultado, acho que não, vai sair lá por umas 10 horas, eu acho 11, se Deus quiser, tô ansiosa também, mas a gente vai publicar aqui amanhã mesmo, assim que sair o resultado a gente vai publicar aqui para que todos possam saber, tá? Aí vocês fiquem na oração, eu tô torcendo pra ser menina, mas amém, o que vier tá bom, porque eu tenho 2 meninos, né, então se vier uma menina vai ser algo diferente pra gente, mas se for um menino tudo bem, fecha a fábrica do mesmo jeito, que 3 tá bom demais, eu já vou encerrar por aí, tá? Gente, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe, uma ótima semana pra todos nós, nos vemos amanhã aqui no Café do Reino. Um abraço, tá? Eu vou publicar, pode deixar, vou publicar assim. Um abraço, fiquem com Deus, paz.